Bom dia! Eu estou aqui então para o nosso devocional de hoje. E hoje eu quero ler com você 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 10, diz assim: E não se queixem, como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Então aqui nós vamos seguir um pouquinho ainda, né? Naquela sequência da saída do povo do Egito, da murmuração, do povo que não entrou na terra prometida. Por quê? Grave esta frase: a murmuração é a sepultura das promessas. Aonde existe murmuração, não existe os sonhos de Deus. Deus não age. Porque quando a pessoa recebe uma direção de Deus, ela deve seguir, não questionar. Ela deve aprender a orar e saber esperar a direção de Deus. Não ficar murmurando, tá demorando, mas Deus não. Você precisa orar e saber esperar. E em todo lugar aonde houver, né, um grande número de pessoas, sempre vai haver alguém descontente reclamando de alguma coisa. Assim é no nosso local de trabalho. Eu vou usar um exemplo, né? Eu me lembro assim que quando eu trabalhava em lugares que sempre tinham bastante pessoas, muitas pessoas, sempre tinha um que estava insatisfeito. Aquele ali começava a minar o coração dos outros, falando mal do patrão, falava mal da patroa, falava mal disso, falava mal daquilo. Ele ia lançando, né, aquele homem, aquela mulher que era murmuradora, eles iam lançando sementinhas de discórdia, e a murmuração é algo que contamina. Como eu já falei, né, nos devocionais anteriores, se você ficar perto de uma pessoa negativa, de uma pessoa que reclama o tempo inteiro, quando você vê, você está igual. Se você não vigiar, isso te contamina, porque Jesus disse que o que sai do homem é o que contamina. Então, às vezes, né, é possível que até nós mesmos sejamos esta pessoa que sempre observa o mundo de uma forma negativa e sempre com uma opinião crítica, sem observar tudo que o Senhor tem feito de bom, né? No curso de psicanálise que eu estou cursando, né? A nossa mentora lá, a doutora Ângela, sempre diz assim: não me julgue sem saber a minha história. Então nós não podemos nos colocar no lugar de juízes de ninguém. Nós não sabemos a história da pessoa, a infância dela, o passado dela, como foi, o que houve, o que aconteceu, né? Então nós não podemos julgar, não podemos ter esse olhar crítico, não podemos ser assim. Jesus, ele disse que os olhos são a candeia do corpo. Ou seja, eles iluminam o corpo. Se os teus olhos forem luminosos, forem bons, o teu corpo vai ser luminoso. Mas se os teus olhos forem maus, Jesus disse que o teu corpo estará em trevas. Por que muitas pessoas às vezes estão doentes fisicamente? Porque estão em trevas. Pessoas que reclamam de tudo, observam a vida dos outros, falam mal dos outros, né? Então, assim, ó, essas pessoas, infelizmente, elas estão doentes na alma, precisam de curas, né? Então, assim, ó, infelizmente tem pessoas que perdem mais tempo cuidando a vida dos outros, cuidando a vida dos vizinhos, do que cuidando da própria vida. Um exemplo: antes de eu me converter, né, quando eu era mais jovem, nós tínhamos o hábito, né, de a gente sair, da gente ir num baile. O pessoal, eu morava no interior, né, o pessoal se reunia todos de turma, e nós tínhamos vizinhos que
eu acho que passavam a noite acordados, porque eles ficavam cuidando cada movimento para cuidar o horário em que nós chegávamos em casa. Eles sabiam a hora que cada uma chegava. Se chegou acompanhada, se alguém largou de carro na frente de casa, se ganhou carona, eles sabiam tudo. Mas não cuidavam de si, não cuidavam da própria vida, não cuidavam da própria família e eram pessoas que viviam extremamente doentes fisicamente e espiritualmente também. Eles tinham muitas doenças, muitas mesmo, muitas doenças eles tinham, mas eram pessoas assim, que viviam cuidando dos outros, fofocando, tirando conclusões, julgando, mas não cuidavam de si. Então nós precisamos ter este cuidado. Nós não somos juízes da vida de ninguém. Nós devemos, se nós estamos vendo algo que está errado, nós devemos orar por essa pessoa, para que ela encontre o caminho, para que ela saia do pecado, para que ela venha para a direção certa. Mas eu não posso chegar naquela pessoa e dizer, você fez isso. Não, eu tenho que orar por ela. Se eu tiver a oportunidade de falar do amor de Deus, de falar da palavra para ela, porque quando ela conhecer a verdade, ela vai ser liberta de todas estas coisas que ela praticava. Antes da gente conhecer Jesus, nós também praticávamos, fazíamos coisas erradas, tínhamos um olhar julgador, a gente criticava, a gente falava dos outros. Eu também fazia isso, antes de eu conhecer a verdade. Mas quando eu conheci a verdade, eu fui liberta disso. Então eu entendi que a mesma medida que eu medi vai ser medido para mim. A mesma forma que eu pesar na balancinha vai ser pesado para mim também. Então, é como disse Jesus, não tira o cisco do olho do teu irmão se tem uma trave no teu. Então, primeiro nós devemos olhar para nós, para depois nós irmos jogar pedra no telhado dos outros, como o pessoal costuma dizer, o teu telhadinho é de vidro. Então, nós precisamos cuidar primeiramente de nós, da nossa casa, da nossa família, da nossa vida, nos consertar. Nós não podemos perder tempo com murmurações, cuidando da vida dos outros, apontando o dedo para o outro, querendo corrigir o outro, se nós precisamos de muitas correções, transformações, mudanças. Então, nós precisamos nos analisar primeiro, olhar para nós, ao invés de ficar olhando para o próximo. Como eu falei, se você viu algo de errado, ore por esta pessoa, para que ela encontre o caminho, para que ela saia daquela situação. Nós devemos orar, abençoar os nossos irmãos, não criticar, não julgar e muito menos estender o dedo. E a gente sabe, que faz parte da natureza humana desde o início, como a gente viu lá, quando o povo saiu de Israel, liberto da escravidão do Egito. Eles testemunharam muitos milagres das pragas do Egito, que nenhuma atingiu eles. Eles testemunharam Deus abrindo o mar, eles passaram com os pés em seco. Eles testemunharam Deus fechar o mar e viram todos os seus inimigos sendo engolidos ali pelo mar na frente deles. Eles ganharam o maná, eles beberam água que brotou da rocha, mas mesmo assim eles acharam uma maneira de reclamar, de murmurar do maná que não estava bom. E assim é o ser humano. Infelizmente, Deus faz e nunca tá bom. Sabe aquela pessoa que quanto mais você faz por ela, mais ela quer que você faça, e se você não fizer, daí você não presta. Aí ela esqueceu de tudo aquilo de bom que você fez lá atrás, mas você não presta. Ela te julga, ela te condena, ela te critica. Infelizmente, as pessoas são assim. Quem ainda tem a natureza humana é assim. Quem não nasceu de novo procede assim. Isso é verídico, é fato, E aquelas pessoas ali, o que eles fizeram
Quando Moisés subiu no monte que Deus mandou que ele subisse, para que Deus escrevesse nas tábuas dos 10 mandamentos, o tempo em que Moisés ficou lá em cima com Deus, eles pegaram, pediram para fazer um ídolo e foram se prostrar diante de um bezerro de ouro, para vocês verem a ingratidão do ser humano. Eles esqueceram que Deus havia os tirado do Egito. Eles sabiam que eles não podiam ser idólatras, porque Deus disse: eu não divido a minha glória com ninguém. E eles começaram a cultuar um bezerro de ouro, onde Deus disse que um animal que come pasto, que muge, foi isso que o povo fez. Eles rejeitaram tudo aquilo que Deus havia feito por eles, libertou eles. Os seus filhos não iriam mais crescer sendo escravos. Teriam uma herança, teriam uma terra, algo que seria deles. E eles conseguiram se voltar contra Deus, murmuraram, reclamaram. Deus disse: Moisés, até quando eu sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Você já pensou que Deus sofre? Ele disse: até quando eu sofrerei esta má congregação? A pessoa que murmura é má. Gente, é maldade. Porque quantas coisas Deus já fez na vida desta pessoa, mas ela não consegue ver. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Então, se o coração fala, é como está o coração dela. Aquelas pessoas que se voltaram contra Deus lá no deserto foram pessoas ingratas, que comeram o maná e reclamaram. Foram aqueles que Deus disse: ó, vocês vão trabalhar até na sexta. Na sexta vocês vão colher uma porção dobrada do maná, porque no sábado vocês vão tirar para me guardar o sábado, né? Para buscar Deus. Naquela época foi isso que Deus fez até Jesus vir, né? Então eles tinham que guardar o sábado ali. E o que eles tinham que fazer na sexta? Aí na sexta era o único dia que eles podiam pegar uma porção dobrada do maná para eles comerem na sexta e no sábado. Nos outros dias, não. Teve pessoas que fizeram isso nos outros dias e no outro dia que elas acordaram, o maná estava abichado, podre, dentro da tenda, porque não era para eles terem pegado a mais. Deus havia dado uma ordem, todo dia eles colhiam aquele maná fresquinho. Então, para você ver que para que pegar mais, se todos os dias eles tinham o maná na porção certa para cada um, eles não passavam fome, mas eles tinham que ter mais, a ganância. Então, para você ver que como aconteceu na vida dessas pessoas lá no próprio Egito, lá no próprio deserto. E Deus permitiu que elas ficassem lá para ver exatamente como era o coração daquelas pessoas. Aqueles que tinham a mente diferenciada, como Josué e Caleb, herdaram a terra. Os outros morreram todos e não entraram na terra prometida. Somente aqueles que não murmuraram. Somente aqueles que não retrocederam, somente aqueles que tinham um espírito de vencedor, que olharam para a terra e disseram: vamos lá, vamos subir, porque se Deus ele quer, ele vai nos dar e Deus é conosco. Foi só o Josué e o Caleb. Cadê o resto da turma? É para você ver. Então, a gente vê que na palavra a gente aprende que a murmuração acontece quando nos queixamos do que está acontecendo conosco, quando nós somos arrogantes, julgando-nos maiores que os outros, quando reclamamos e sentimos inveja das pessoas. Essas atitudes representam a falta de aceitação da nossa condição, o que nos leva ao constante estado de insatisfação e ingratidão, sendo essa a raiz da murmuração na vida de muitas pessoas, que não aceitam a sua condição, mas também não fazem nada para sair dela. Tem pessoas que querem ganhar dinheiro, mas não investem nelas, não fazem um curso, não investem na sua profissão. E daí?
Aí o outro está sendo bem sucedido, ela fica com inveja. Bah, mas o fulano entrou ontem na empresa, eu já estou aqui há tantos anos, agora ele foi promovido e eu não. Por que ele foi promovido e você não? Não é porque ele é puxa-saco, como geralmente o povo costuma dizer. Não, é porque ele estudou, ele se graduou, ele foi atrás de cursos de autoajuda, né? Hoje tem tantas coisas, tantos cursos, até mesmo aqui na internet. Você vê tantos coachings, né? Falando, tentando ajudar as pessoas, tendo autoajuda. Você tem terapia, você tem tanta coisa para você ressignificar a tua vida e sair desta situação de murmuração. Mas você precisa dar os passos que você necessita para que a sua vida seja transformada. Você não pode ficar com uma mente escrava. Você não pode ficar murmurando pelos cantos, reclamando o tempo todo. Tem gente que tudo que você faz, nada tá bom. Se você fizer uma comida, ela coloca defeito. Ah, tá salgada. Tá assim. Ah, tá assado. É. Mas tinha um ditado que diz, né? Faz melhor, se tu sabe fazer melhor, então faça você. Mas não fique botando defeito naquilo que os outros estão fazendo. Infelizmente, as pessoas fazem isso. E quando a pessoa murmura, ela não vive os planos de Deus. Aqueles que murmuraram não viveram o plano que Deus tinha para a vida deles de herdar a terra prometida. E muitas pessoas estão fora da terra prometida por causa da murmuração, por causa da ingratidão. São ingratos o tempo inteiro com Deus e com as pessoas que Deus usa para ajudar, para abençoar, para prover algo na vida dela. Até mesmo com as pessoas que Deus levanta para orar pela gente. Agradeça. Seja grato por tudo. Eu oro, eu sempre digo, Senhor, muito obrigado por cada joelho que se dobra, que ora por mim, que ora pela minha família, que intercede por nós, que o Senhor realize o desejo do coração desta pessoa. Faça isso. Seja grato. Saiba que você não sabe, você não está vendo, mas tem pessoas que oram por você. Tem pessoas que Deus traz à memória que você nem lembra, às vezes assim você, nossa, vem à tua mente aquela pessoa. E por que Deus faz vir à tua memória? Para você orar por ela. Porque algo ela está enfrentando, alguma luta ela está passando. E é através da tua oração que Deus dá o livramento. Livramento de morte, de acidente, de algo. Mas Deus quer que alguém aqui ore, que alguém interceda por aquela vida, por aquelas almas ali. E ao invés de você fazer isso, você começa, pois é, me lembrei do fulano hoje, né? Que será? Que será? Não é para você orar por essa pessoa, abençoar ela, dizer, Deus, eu não sei o que está acontecendo com ela, mas que a tua mão de poder esteja sobre a vida dela, que o Senhor guarde, que o Senhor livre. Eu não sei a necessidade nem a luta que ela está enfrentando, mas tu sabe, manda os teus anjos lá, Senhor. É isso que Deus quer que você faça. Acordou de madrugada, vai orar. Não murmura, ai, perdi o sono de novo, eu não tô dormindo. Vai orar, levanta. Vai para uma outra peça do teu quarto, coloca um fundinho musical ali e vai orar, dobra o teu joelho e ora. A palavra diz, eu amo aqueles que me buscam de madrugada, esses me encontrarão. Então busque a Deus. Se você está perdendo o sono, se você está com insônia, você já parou para pensar que Deus está te chamando para orar? Ao invés de você murmurar que você está acordado, vá orar. Vai orar por você, vai orar pela tua família, vai orar pelos teus sonhos, pelos teus propósitos, pelo teu trabalho, pelo teu vizinho, pelo teu bairro, pelos teus líderes espirituais. Ore, ore. É isso que nós precisamos fazer. Orar mais e murmurar menos, reclamar menos, buscar a Deus. É isso. Se nós queremos ser transformados verdadeiramente, nós precisamos nos permitir essa mudança. E tudo isso está diretamente ligado com a rejeição. Quando somos rejeitados, né? Quando as pessoas são rejeitadas por outras, né? Ou pior, quando acham que Deus as rejeitou,
a raiz deste mal está ligado diretamente, né, à orfandade, à ausência de paternidade. Muitas pessoas sofrem com isso. Então você precisa buscar a cura da tua alma. Se aconteceu algo com você na tua infância, ore. Aceite a paternidade de Deus. Ore. Diga, Pai, Tu é meu Pai, Senhor. Eu aceito a Tua paternidade, o Teu amor, o Teu colo, o Teu cuidado. Sei que o Senhor cuida de mim, que o Senhor me adotou. Quando Cristo morreu naquela cruz, o Senhor me comprou de volta, Pai. Eu sou grata por isso. Seja grato. Tenha um coração agradecido. Por isso, agradeça o tempo todo e antes de abrir a boca para reclamar, murmurar, lembre-se de tudo que o Senhor lhe fez. Não sepulte as suas promessas. Seja grato o tempo todo. Então, grave isso. A murmuração é a sepultura das promessas. Não murmure. Tenha um coração grato, tenha um coração agradecido. Todos os dias que a tua oração seja gratidão. Agradecer a Deus pelo dia, pela tua família, pela tua casa, pelo alimento, pelo teu trabalho, pela tua saúde, a saúde dos teus familiares. Agradeça. Seja grato, não reclame. Não seja um murmurador, não permite que as promessas sejam sepultadas. Deixe que Deus, você precisa rolar a pedra e sair desta situação. Então, se o Espírito Santo conduziu esta palavra, porque Ele sabe o que você precisa ouvir e o que eu também precisava ouvir. E Deus, Ele vai nos trabalhando. A palavra, primeiramente, vem para mim. E eu divido com você aquilo que Deus coloca no meu coração, aquilo que o Espírito Santo ministra. Porque eu sempre oro e digo, Senhor, Tu sabe o que cada pessoa precisa ouvir, eu não sei. Dá o alimento, Pai. E Deus dá. Então seja grato por esse alimento. Seja grato todos os dias, porque você tem esse privilégio de ouvir a palavra dentro da tua casa, de ligar o teu telefone, onde você estiver, e de ouvir uma palavra, de ter alguém pregando, de alguém orando por você. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas pessoas que estão ouvindo esta palavra, Pai. Não importa se é de manhã, de tarde, de noite, no tempo em que elas vão tirar para orar, para meditar. Pai, que elas tenham um coração agradecido, que elas tenham uma mente de pessoa livre, mente de vencedor, que elas tirem das suas vidas tudo aquilo que as tem paralisado, atrofiado, Pai. Que elas não tenham mais esse olhar julgador, mas que elas tenham o teu olhar de amor, de compaixão, de misericórdia, Pai. Que elas comecem a amar com o teu amor, perdoar com o teu perdão, que elas sejam cheias do teu Espírito, da tua graça e do teu perdão, Pai. Esta é a minha oração, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe grandiosamente.